Olá, queridos irmãos, vamos hoje à lição de número 2, que tem como título Existe Somente um Deus. Nós temos aqui o Decálogo, aliás, os 10 mandamentos estão em 2 textos especificamente na Bíblia, Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Nós estamos trabalhando mais em Êxodo do que em Deuteronômio, tá? Escolhemos trabalhar na porção de Êxodo. E uma pequena correção, a culpa de quem é. O texto áureo seria o versículo 3 e não o 4. E o versículo 3 aqui, vamos ao texto de Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. O versículo 4 é para a próxima aula. Ainda bem que nesta escola dominical, os professores se preocupam em ter a aula com o escritor, né? Em DVD, porque aí pode aproveitar uma instrução e essas coisas acontecem nas melhores famílias. Desculpe aí, viu? Então vamos considerar, existe somente um Deus. Deus estabelece o monoteísmo. Aliás, quando pensamos nos povos da antiguidade, os povos mais remotos, até os dias de Jesus, quando Roma mandava no mundo, havia muito politeísmo. O que é politeísmo? É a crença em vários deuses. Monoteísmo é a crença em apenas um Deus. E, aliás, se você vai, por exemplo, para a Grécia e vê, as crenças nos deuses, né, eram muitos deuses. E se for para a Índia, meu Deus do céu, são 300 milhões de deuses, porque lá um Deus não é capaz de dar conta de tudo. Ele tem que dar conta de uma coisa só, e olha lá, precisa da ajuda de outro Deus, de outro Deus, de outro Deus. Na verdade, são criações da mente humana isso, né? Esses deuses, tantos deuses. E é disso que surge o paganismo, são as religiões que adotam outros deuses e não o Deus verdadeiro para adorar, né? Vamos então considerar aqui. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 9, é o texto da lição, que você vai ler com calma, né? E o texto áureo está aqui, como não farás para ti mais de escultura. O certo mesmo, eu repito, seria não terás outros deuses diante de mim. Bem, professor, se ajeita com a sua turma aí, tá? Mas se alguém não pegou essa aula, vai ficar do jeito que tá. E tá bom, também do mesmo jeito, né? Qual é o objetivo? Nós temos 3 objetivos aqui. Entender por que Deus não tolera idolatria. Aliás, Deus não quer saber de nada com idolatria. E compreender que todo idólatra, aqui nós vamos ver que a idolatria é a ênfase que está se dando ao versículo seguinte, quando na verdade nós estamos pensando em um Deus que não pode ser comparado com ninguém, porque ele é único. Só existe um Deus e nada mais. Vamos então considerar primeiro, Deus tem crédito. Olhem só o que ele diz aqui em Deuteronômio, no início do Decálogo. 1º e 2º versículos de Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Aqui já mata tudo, né? Que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Sabe o que é isso? É um prefácio ao Decálogo. Deus dá esse prefácio, essa abertura ao Decálogo para dizer, olha, daqui para frente, vocês vão entender por que eu faço essas exigências. Porque eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito. E esse assunto está encerrado. Deus se coloca aqui mesmo, e precisa ser assim, porque os seres humanos, eles afrontam, não respeitam. Deus merece ser respeitado como Deus único, mesmo porque esse povo viveu durante 430 anos, trabalhem bem isso com seus alunos, na terra da servidão, na terra da escravidão, viveram como escravos no Egito durante 430 anos. Mas se esse fosse o problema maior, não.
é que lá no Egito eles adoravam outros deuses. E o povo de Deus tinha que conviver com aquilo, sabendo por tradição oral. Por que tradição oral? Porque a Bíblia ainda não havia sido escrita. Deus vai dar a Moisés, lá na viagem que eles vão fazer depois que saem do Egito, nos 40 anos de viagem pelo deserto, no Êxodo, Deus vai dar a Moisés o primeiro livro da Bíblia, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia vão ser escritos na viagem. Deus vai dar tudo aquilo para Moisés. Então, antes disso, não tinha Bíblia nenhuma, tinha memória, tradição. O pai passava para o filho, que passava para o neto, que passava para os bisnetos, e assim todas as gerações futuras. Isso vem desde os dias de Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, que passou para José e os seus 11 irmãos, e esses passaram para os seus filhos, que agora viviam no Egito. Era a chamada tradição oral. Tudo que eles sabiam até então era por testemunho da fala dos ancestrais. Mas agora, quando chega nos dias de Moisés, isso vai ser dado, evidentemente, por revelação escrita, através dos 10 mandamentos. Bem, nós temos aqui nas Escrituras uma resposta que o próprio Deus dá a Faraó. Quando Moisés chega diante dele e diz, deixa meu povo sair daqui. Ele já tinha uma revelação dada por Deus lá no Monte Sinai, ali no Monte Horebe, quando Deus deu-lhe incumbência de ir com Arão para falar com o Faraó. Faraó respondeu, vocês querem que eu deixe vocês saírem daqui? Deus mandou, eu quero saber quem é esse Deus. Desafiou a Deus. Deus não aceita ser escarnecido em hipótese alguma. Não erreis, né? Deus não se deixa escarnecer, lá em Gálatas 6:7. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus desmascara os 10 deuses do Egito com as pragas. Veja na lista da lição, não terei tanto tempo aqui para exemplificá-las, mas você vai ver Ísis, Ras, Sete, Watchit, Actor, Shemetah, esses deuses. Cada um desses deuses representa uma das pragas enviadas por Deus na terra do Egito. O que era isso? Era Deus desmascarando a fala ousada e atrevida de Faraó, que diz assim, quero saber quem é o Deus que vai tirar vocês daqui. Quem está pensando que é? Você já viu alguém se insurgir contra Deus e ficar impune? Não tem como, não. Bem, isso não para no Egito. Quando o povo vai chegar na Terra Prometida, eles vão se deparar com outro problema. Lá na Terra Prometida, em Canaã, havia 7 nações cananeias, dos descendentes de Cã, filho de Noé. E aqueles cananitas, ou cananeus, eles adotavam outros deuses para adorar. E em volta de Canaã havia mais 8 nações, 7 dentro, 8 fora. Os itas, os povos amalequitas, moabitas, edomitas, todos os itas, e os eus, e também os filisteus, é o único eus, que também é vizinho, o resto são todos eus que moram dentro. E os itas, com exceção dos filisteus que eus também, terminação em eus, são 8 povos vizinhos, todos eles adoravam seus deuses diferentes. E aquilo tudo iria de alguma maneira levar ao povo de Israel, sufocar o povo de Israel com as suas crenças, seus cultos absurdos. Eles tinham que lutar contra aquilo. Aliás, quando adentraram a terra, foram 5 anos de luta para vencer cada povo, cada uma daquelas tribos, daquelas nações. Foram 5 anos de luta. E no final, ainda se você começa a ler lá Juízes, vai ver que eles não deram conta de tudo, não. E ainda deixaram povos aí com as suas manguinhas de fora. Então havia muitos deuses, e Deus não queria que o seu povo se misturasse com aquelas crenças, porque Deus tinha ciúmes do seu povo, queria ter adoração exclusiva. E o nome dele, por isso, é Eu Sou, né? Se você ler lá em Isaías 42:8, você vai ver a importância do nome de Deus e da sua glória. Bom,
Deus faz as suas exigências, portanto, de que não quer ser confundido com outros deuses. Aliás, essa é uma tendência nos dias de hoje, né? Que o pessoal acha que Deus é uma energia e acha que pode incluir outras crenças, outros deuses, dentro da crença de um Deus único e verdadeiro, como para nós é, nós cristãos. E hoje nós estamos vendo uma espécie de paganismo fluindo aqui no Brasil. São crenças absurdas que vão surgindo ultimamente. Já tem artista de televisão que fala em deuses. Não fala em Deus, fala em deuses. É uma coisa preocupante. Ali eles adoravam Moloque, Azera, Baal, e aqueles cultos eram terríveis porque eles sacrificavam moças virgens, até crianças, colocando nas fornalhas. É uma coisa horrível. Deus queria acabar com aquilo. Por essa razão que Deus mandava Israel acabar com aquela gente, porque eles não tinham misericórdia, não. E a glória de Deus é uma glória exclusiva. Lá em Isaías 42:8 nós vemos: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, Deus não aceita sofrer concorrência. Ele é um único Deus. E também o seu povo é um povo único. Isso aparece tanto lá em Êxodo, né, quanto aparece uma nova menção disso em Êxodo 19, e há um paralelo em 1 Pedro 2,9, né, que Deus tem um povo exclusivo, um povo seu, especial, zeloso de boas obras, povo seu exclusivo, povo de propriedade particular. É assim o povo de Deus, tanto no Antigo, que eram os hebreus, quanto no Novo Testamento, é a igreja. Agora, vamos ver as exigências ligadas a este mandamento. Primeira exigência: se você ouvir o Shema, ouve Israel, o Senhor único Deus, lá em Deuteronômio 6, 4-6, Deus espera ser amado. Ele pede que o povo ame. Se você ler Deuteronômio, onde Deus também está fazendo exigências da lei, no capítulo 10, versículos 12 e 13, ele diz assim: o que é que o Senhor pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus? Então, Deus único espera ser temido. Deus espera também ser adorado. Ele é digno de adoração. Faz parte das exigências da lei. Os seres humanos são propensos à adoração a vários deuses, né? Mas lá em 1 Crônicas 16:29 lemos: dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presente e vinde perante ele, adorai ao Senhor. Então Deus é digno de adoração, por isso que nós o adoramos. Deus é digno de confiança. Lá no início, como eu falei, no prefácio dos 10 mandamentos, no versículo 2 de Êxodo 20, diz assim: eu sou Deus que vos tirou da terra do Egito. Então mereço crédito. Deus tem crédito, merece confiança. E também merece obediência, o que se vê particularmente lá nos montes Ebal e Gerizim, lá em Deuteronômio capítulo 27, e depois um pedaço também do capítulo 28, quando as leis estão lá escritas, tá bom? Eu espero que você tenha aproveitado, medite nessa lição, e na próxima nós vamos falar mesmo especificamente sobre os ídolos. Deus abençoe a sua vida e até lá.